você tem acompanhado essa onda agora em relação ao Amazonas, essa questão dos incêndios e muitas pessoas importantes falando acerca do fogo do Amazonas, e artistas, atores, políticos, todo mundo falando e se preocupando com o fogo que está queimando no Amazonas. Existe um fogo muito mais terrível, que é o fogo do inferno. E esse, quando queima, não se apaga jamais, como diz lá no último versículo de Isaías, no capítulo 66, no último versículo fala que o fogo não se apaga e o bicho não morre. E este fogo realmente a gente deve se preocupar muito mais de não cair nesse fogo do que qualquer outro fogo natural. Se as pessoas tivessem a mesma preocupação. Mas falando sobre a natureza e as coisas de Deus e a criação de Deus, a gente hoje vai falar um pouco, não vai ser uma pregação muito catedrática, muito eloquente, mas vai ser mais uma conversa acerca das coisas que Deus fez e que as coisas que Ele fez para que a gente viesse ver a grandeza dEle. Então hoje a gente vai ver algumas passagens e eu vou comentar com vocês, que vai ser mais uma conversa, uma contemplação das maravilhas de Deus e das coisas que Ele fez, que mostra que o mundo foi feito por um Criador maravilhoso, e Ele é Deus, e nós estamos aqui nessa manhã para louvar a Ele. Amém? Carta de Paulo aos Colossenses, vamos iniciar aqui nesse versículo, no capítulo de número 1, e no versículo de número 16, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Nós que servimos a Deus, servimos a um Deus generoso. O nosso Deus é um Deus de abundância. Quando a gente observa a natureza, a gente vê o colorido, a gente vê a grandeza de Deus, a sabedoria e o poder de Deus. Então não devemos aceitar para a nossa vida algo menos do que isso. Aquele que serve a Deus não fez um casamento com a escassez. Aquele que serve a Deus, serve a um Deus de coisas maravilhosas, de obras maravilhosas, obras que a gente pode observar e qualquer pessoa pode observar e glorificar a Deus por estas obras. Lemos no capítulo 1, versículo 16, a seguinte passagem: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Deus é quem cria todas as coisas, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. E ele é antes de todas as coisas. Tudo que a gente vê, Deus é antes de todas as coisas. Tudo foi criado por ele. Tudo foi criado por ele. E aí então concluímos a leitura. Tudo subsistém nele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsistém. Essa palavra subsistir, nele tudo subsistém, nele tudo subsiste, nele tudo existe. Deus, Ele cria e Ele dá condição para que a sua criação ela continue existindo. Ele não cria e abandona, mas Ele subsistém todas as coisas. Amém? Feche seus olhos, vamos fazer uma breve oração.
Senhor meu Deus e Senhor meu Pai Todo-Poderoso, abençoa cada vida que está aqui nessa manhã, essa pessoa que foi criada pelo Senhor. Todos nós fomos criados para a Tua glória, para Te louvar. Que venhamos nessa manhã contemplar através da palavra, abrir o nosso coração para sermos mais gratos ao Senhor por tudo que o Senhor fez e tem realizado em nossas vidas. Que venhamos reconhecer a Tua glória, a Tua grandeza em todas as coisas e Te amar a cada dia mais e mais, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Diga graças a Deus. Pode aplaudir bem forte ao Senhor Jesus. Graças a Deus. Deus é quem cria todas as coisas. O livro de Gênesis fala da criação, que existe uma mente superior com poder e autoridade para criar todas as coisas. Há muito tempo atrás, muitos homens questionavam essa certeza que tínhamos. Foi questionado isso muitas vezes. E a autoridade científica mais conhecida foi aquele homem que disse que tudo foi obra do acaso, que não existe Deus, que tudo foi através da seleção natural. A gente conhece como teoria da evolução, que o homem veio, na verdade, do macaco. E todos nós somos seres assim, que somos filhos da coincidência, filhos do acaso, que a gente veio por uma mistura de elementos, uma grande explosão, que foi tudo por acaso, e dessa explosão, esses elementos foram se misturando naquela sopa cósmica, e de repente surgiu aí um macaco, e depois foi evoluindo e surgiu o ser humano. Que a gente veio do acaso. E se a gente veio do acaso, somos apenas animais melhorados, para onde iremos? Também a vida é só isso aqui, e não existe nenhum propósito maior. A vida é só isso e isso mesmo. Então, essa teoria do Charles Darwin é estudada até hoje, e nas faculdades fala-se muito sobre isso, que os seres, eles vão evoluindo, eles vão aperfeiçoando. Mas o problema com essa teoria é que tudo que existe hoje, todos os animais, eles já surgem completos. Eles já nascem prontos. Eles já surgem com todo o seu corpo funcionando de maneira harmônica. Ele não vai melhorando. Ele simplesmente existe. Você olha, por exemplo, para os animais marinhos, todos eles já estão completos. Já tem um olho para poder ver debaixo das águas, pode respirar, retirar o oxigênio das águas salgadas, tem todo um aparelho perfeito. E se a gente observar os peixes que vivem em uma profundidade grande, lá embaixo, pertinho do fim, na parte baixa do mar, onde não entra luz solar, aqueles animais que vivem ali, eles são capazes de produzir a própria luz. Aqueles animais, eles conseguem, do seu corpo, produzir luz para enxergar o caminho, porque ali no fundo do mar é tão escuro e tão densa, e a luz não entra, que aqueles peixes primitivos, eles conseguem fazer uma coisa que nenhum homem consegue fazer. Ele consegue produzir luz própria, para saber se guiar. Então, quem é que deu essa capacidade para esse peixe? Se nem o homem consegue produzir esse tipo de luz, os cientistas morrem de inveja. Como é que, por exemplo, você apaga a luz à noite e tem aquele animalzinho que fica piscando? O vagalume. Aquilo não tem uma bateria, não tem um carregador, não vem aquela energia dos fios
Aquilo vem do próprio corpo daquele animal. Quem consegue produzir um negócio desse? É Deus. Tem um tipo de peixe que é o salmão. Esse peixe, ele nasce em um rio pequeno, uma nascente de rio. E ele vai descendo o rio até chegar ao alto mar. E ele passa vários anos no alto mar, para lá e para cá. E depois, quando ele amadurece, depois de muitos anos, ele consegue retornar contra a correnteza e ele consegue alcançar o mesmo lugar onde ele nasceu, para ali produzir os seus próprios ovos e desovar no mesmo lugar onde ele nasceu. Depois de muitos anos, ele consegue voltar todo o caminho, porque ele lembra do cheiro do lugar de onde ele nasceu. É uma capacidade de orientação impressionante. Quem é que faz isso? Quem é que orienta as aves do céu? Quem é que dá essa capacidade da águia de enxergar tão longe? Você observando a natureza, você vê como Deus é equilibrado. Todo mundo aqui já viu nos livros de ciência da escola aquela figura que tem uma mosca sendo comida por um sapo. E o sapo, quem come aquele sapo é a cobra. Aí depois vem uma águia e come aquela cobra. Porque a gente vive nesse equilíbrio, nessa cadeia alimentar. Mesma coisa acontece nos mares. Um peixe pequeno, vem um peixe um pouco maior e come aquele peixe menor. E vem outro maior, e vem outro maior, e vem um grandão que come aquele que comeu todos que vieram antes dele. A gente vive nesse equilíbrio. A terra produz porque Deus dá condição para a terra produzir. O homem não faz muita coisa não, mas é Deus que faz todo o trabalho pesado, que coloca todos os elementos na terra para ela produzir frutos. Coloca vários elementos químicos. É Deus que tem um exército de minhocas que vão furando a terra, e sem as minhocas, se elas desaparecessem hoje, a agricultura iria acabar, como a conhecemos. Os insetos, que são os lixeiros da natureza, que tiram as carniças, os animais mortos. Quem é que faz tudo isso? Até os insetos são importantes. Morre um animal, os insetos vão lá para produzir a decomposição daquele animal. Tudo é importante na natureza. Deus fez tudo com equilíbrio. Livro de Jó, lá no capítulo de número 12. E todas essas coisas falam com a gente. Você vê, quem já plantou alguma coisa aqui? Já plantou? Como é que pode, minha gente? Você plantou um pé de feijão. Como é que o pé de feijão cabe dentro do feijão? Quem é que faz isso acontecer, não é? O homem não consegue fazer um negócio desse. A gente, o homem, os cientistas, os estudiosos, eles apenas conseguem arranhar na superfície do conhecimento de Deus. E já sente grande orgulho. O homem consegue pegar, por exemplo, uma lavoura e fazê-la produzir mais. Mas se não for Deus para fazer, se não fosse as leis de Deus, o homem não tinha como produzir nada. O homem põe máquinas agrícolas e põe adubo na terra e vai modificando tudo, mas tudo começa em Deus e tudo termina em Deus. Se não for Deus, o homem não produz um pé de coentro. Se não for Deus para fazer acontecer. Nós deveríamos dar glória a Deus a cada momento de nossa vida. A gente, por exemplo, eu estava vendo do que é feito o açúcar. O açúcar que a gente usa. O açúcar é feito de hidrogênio, oxigênio e carvão. Aí Deus vai lá e faz a modificação, e açúcar é isso. Hidrogênio não tem gosto de nada. Oxigênio e carvão. Imagina só. Isso é o açúcar.
Deus transforma as coisas mais insignificantes e com seu poder transforma tudo isso em algo útil para o homem. Do que é feito a fruta da terra, das coisas da terra? Do que nós somos feitos? Do pó da terra. Mas ninguém aqui come terra, a gente come a fruta, que vem da terra, que tem um sabor melhor, o cereal, a proteína animal. E o boi come o quê? O capim, que vem da onde? E a gente vai e come a carne daquele animal, produz o queijo com o leite, mas tudo vem da terra, é um processo que vem de Deus. Então, isso não pode ser coisa do acaso, não é verdade? A pessoa que observa essas coisas tem que chegar à seguinte conclusão: o sistema é tão perfeito e bem feito, que alguém teve que projetar isso aí. Tem que ter realmente muita fé para não acreditar em Deus. Tem que fazer um esforço mental muito grande para dizer, tudo isso aí veio do acaso. E o homem é o filho do acaso. A gente tem que olhar para todas essas coisas, e não olhando de uma visão assim religiosa, não olhando como olham os religiosos, mas olhando como uma pessoa que pensa, e entender, isso tudo vem de algum lugar, veio de alguém. E a resposta é uma só: vem de Deus. Vem de Deus. Então, em Jó, no capítulo 12, versículo de número 7, nós lemos assim: mas pergunta agora aos animais, às alimárias, e cada uma delas te ensinará sobre Deus. Observe os animais e cada um vai te ensinar. As aves dos céus, e elas te farão saber. O homem fez o avião, é uma coisa recente. O passarinho já voa há muito mais tempo, bem melhor, bem mais eficiente. O beija-flor batendo as suas asas, a eficiência, consegue parar no ar. O homem, para fazer algo parecido com a máquina, gasta muito mais energia. Um animal pequenininho, tudo isso é a mão de Deus. Fala com a terra e ela te instruirá. Fala com a terra que produz tudo o que a gente precisa, e seremos instruídos. Olhando para a terra, a gente é instruído. Tudo que a gente precisa vem da terra, e isso vem de Deus. Até os peixes do mar te contarão. Qual entre todos estes não sabe que a mão do Senhor fez isso? Quem é que fez o peixe? Quem é que fez os animais? Quem é que fez a terra? Quem fez o exército das ervas? Quem fez a floresta? Quem fez o campo? Quem fez isso foi a mão de Deus. O ar que respiramos, a água que bebemos, que coloca os astros nos céus, quem fez isso foi Deus. E no versículo 10 lemos: na sua mão está a alma de todo ser vivente, e o espírito de todo o gênero humano. Tudo veio de Deus. Tudo veio de Deus. Salmo de número 19. Salmo de número 19. E o versículo de número 1. As coisas pequenas e as coisas grandes. Maravilha, maravilhosa é a obra de Deus.
Salmo 19, versículo 1. Nós lemos assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Salmo 24, versículo 1, lemos: ao Senhor pertence a terra, e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. O ser humano, que é a coroa da criação, é o que há de mais sofisticado e complexo do que existe na Terra. Quando a gente é formado, quando a menor célula do corpo humano, que é o espermatozoide, encontra com um óvulo no útero de uma mulher, é interessante que a menor célula consegue carregar toda a história dos antepassados, toda a bagagem daqueles que viveram antes. Os pais, os avós, os antepassados, eles estão de uma certa maneira vivos, através daqueles que nascem, porque vai passando aquele material genético, vai passando aquelas características, né? Vai passando de um para o outro, na menor célula do corpo humano. E aí então, os homens não conseguem entender, apenas de forma teórica, nasce um ser humano. Começa a se formar um ser humano, primeiro o coração, que é o motor mais eficiente que há. O corpo da mulher todo transformado. O salmista já dizia isso. Eu fui formado de uma maneira extraordinária. Está lá no Salmo 113, lá na frente, o salmista vai falar isso. Fui formado de uma maneira extraordinária. O salmista já reconhecia isso. O Senhor já contemplava os meus ossos. E Deus foi fazendo tudo. A vida não é uma coisa banal, minha gente. A vida é um milagre de Deus. Muita gente diz assim: a vida não vale nada, o ser humano não vale nada. Não é verdade, porque se fosse assim, Jesus não teria morrido na cruz por cada um de nós. A nossa vida tem um propósito. Deus, Ele cuida da gente. E a nossa vida é um milagre contínuo, porque tudo que existe ao nosso redor e em nosso ser é um milagre nas mãos de Deus. Aí você observa o corpo humano, o corpo que Deus preparou para abrigar a alma que é eterna. E você observa o cérebro humano que Deus te deu, não pesa nem mais de 1 quilo, cabe na palma da mão, mas não tem um computador que se compare ao cérebro humano. A gente consegue ver as coisas, gravar e reproduzir na nossa mente através da memória. A gente consegue ter uma capacidade que nenhuma máquina pode ter, nem se compara. O olho humano é aonde os evolucionistas não conseguem explicar, porque o olho humano já está pronto, ele já veio pronto. Não foi através de várias evoluções, ele foi melhorando. Então, se fosse uma questão de evolução, as primeiras criaturas eram cegas. Como é que aquelas criaturas iam sobreviver, se não conseguiam enxergar o mundo ao seu redor? Então já veio com tudo pronto, a máquina já veio pronta, o ser já veio pronto por Deus. E o olho é extraordinário, a gente consegue ver de perto, ele só com a força do pensamento vê de longe. A capacidade do olho é espetacular.
Você vê que o médico, o oftalmologista, ele estuda essa coisa tão pequenininha, tantos nervos e sangue, e tem uma parte que a imagem entra por aqui e é reproduzida no cérebro, e os cientistas não conseguem nem explicar direito como é que isso funciona. Eles apenas têm uma teoria, porque ninguém consegue fazer um negócio com essa perfeição. Nós temos hoje as câmeras fotográficas, temos as filmadoras, mas nada se compara ao olho humano. É extraordinário. Quando ele fica mais escuro, ele vai se adaptando. Quando fica mais claro, ele já vai sozinho, vai trabalhando, tudo perfeito. Se uma pecinha falhar, ele não funciona, tem que tudo ser perfeito, trabalha em harmonia. Jesus falou, né? Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se os teus olhos, porém, forem trevas, todo o teu corpo será tenebroso. O ouvido, que é, na verdade, uma pecinha móvel, como um osso que se move, é tipo um ossinho que se move, quando é para a gente escutar. O paladar, até mesmo a pele, a capacidade de sentir dor. Em cada parte da sua pele tem os nervos para você sentir dor. Imagina uma vida onde você não sentisse dor, seria um desastre. Você iria bater ia se machucar, não ia sentir nada. A dor serve para te proteger. Tudo isso foi Deus que fez. Tudo isso foi Deus que fez e é algo maravilhoso. Tudo Deus fez de maneira perfeita. E nós temos que glorificar a Deus todos os dias por tudo que Ele preparou para cada um. Onde estão os milagres? Os milagres estão em você existir. E nós temos todos os motivos para glorificar a Deus. Fique de pé, por favor, e vamos aplaudir bem forte ao Senhor Jesus. O corpo humano é muito precioso, minha gente. Depois que a gente morre, aí não tem muito valor. Mas enquanto a gente está usando esse corpo, veja quantas coisas importantes. O nosso sangue, por exemplo. Você vê que o nosso corpo consegue produzir muitas substâncias que a gente precisa. Algumas, pouquíssimas, os homens conseguem fazer elas de maneira artificial. Por exemplo, a insulina. A insulina quem faz é o nosso próprio corpo. Quando a pessoa não consegue fazer, tem que pôr de fora, aí dá o problema da diabetes, que o açúcar não vira glicose, né? Não consegue processar. A pessoa que não tem saúde sabe como tem valor essas coisas, não é? A irmã fez o transplante, não foi, minha irmã? Fez o transplante de rins, não foi? Está vendo como um rim é caro? Como vale dinheiro um negócio desse? Se fosse para comprar um negócio desse, não valia dinheiro? Não é verdade? Você vê, minha gente. E quantas coisas a gente precisa no nosso corpo, o nosso sangue vai limpando, vai purificando, o nosso coração. A pessoa não dá valor à vida, aí sente uma dor no coração. Vai no médico, o médico diz, seu coração está mal, tem que pôr um marca-passo. Aí a pessoa, é verdade, meu coração é importante. Aí a pessoa começa a dar valor. Até um dente. Eu estava em casa, fui comer alguma coisa, quebrei o dente. Pá, quebrou o dente. Mas como incomodou. Aí eu fui dormir à noite, o dente quebrado, aí você mastiga só de um lado da boca. É ruim. Parece que você não sente nem o sabor da comida direito, você fica triste. Minha senhora colocava aquela comida, eu olhava triste, porque incomodava bastante. Batia alguma coisa, doía. E ia dormir, a língua encostando no dente quebrado, começou a cortar. E eu disse, meu Deus do céu, um dente, uma coisinha tão pequena, até guardei o pedaço para ver se colava o pedaço do dente. Porque uma coisinha tão pequena incomoda tanto. Fui no dentista, ela consertou, ajeitou, ficou uma beleza, glória a Deus, que uma coisa pequena, que modifica a nossa vida, quando não funciona bem. A gente tem que agradecer todos os dias. O momento que a gente tem saúde, é que a gente não é muito de agradecer, sabe? A gente só agradece quando acontece uma coisa sobrenatural, mas esquece de agradecer as coisas naturais da vida. Poder andar,
Eu fui no hospital por esses dias, aí vi uma cadeira de rodas. Que coisa triste é a existência de uma pessoa em cima daquela cadeira. Às vezes a pessoa, ela tem todas as oportunidades do mundo, mas não aproveita. E quem vive em cima de uma cadeira de rodas? Numa rua como essa, imagina a pessoa subir por ali, subir, por exemplo, num automóvel, viajar, é tudo muito difícil. Capaz de cair, a rua cheia de sujeira, a pessoa põe a mão naquela roda, a roda passa por cima da sujeira. É uma coisa muito triste. A pessoa não pode subir uma escada, a pessoa tem todo tipo de dificuldade, uma dor na perna, uma dor no braço, uma dor que a pessoa tem na cabeça e a dor não passa. Ter saúde é maravilhoso, povo de Deus. A gente tem que agradecer a Deus todos os dias. Você sabe onde as pessoas mais clamam por Deus? Não é na igreja, não é. O lugar onde as pessoas mais chamam por Deus é no hospital. No hospital parece que tem ali um coral. Ai meu Deus, oh Deus, não é? No hospital você vê o povo clamando por Deus o tempo inteiro. Uma vez eu sofri um acidente e fui para a emergência do maior hospital do estado, que é o Hospital da Restauração. É uma sala enorme, tem ali quase 100 pessoas. Gente baleada, gente atropelada, gente quebrada. E eu estava ali, eu apenas fui atropelado por um caminhão, nada demais. Não estava nem tão machucado assim. E quando cheguei ali, o povo, ai meu Deus! O outro gritava lá, oh Jesus! Ah, Senhor! Se o povo da igreja clamasse desse jeito a Deus, hein? Emergência de hospital. Devemos agradecer a Deus todos os dias. Não é assim? Conhece a restauração? Eu fiz tudo naquele lugar lá. Me arrebentei muitas vezes. Eu fui para a restauração. Restauração. É grande aquele hospital, gigante, não é? É gigante, parece... E o povo está ali clamando o tempo todo. Parece uma cidade. Nós temos que agradecer a Deus. Eu vejo muita gente, às vezes, reclama do lugar que vive. Eu morei em muitos lugares. Às vezes eu vejo gente reclamar daqui da cidade de Triunfo, da cidade de Santa Cruz, do sertão. Minha gente, a gente vive num lugar abençoado. Um lugar de paz. Um lugar que não tem violência. Você vai ver o boletim policial que passa na Triunfo FM, é só bobagem, briga de bar, batida de moto, coisa pequena. Você vai ver o boletim policial lá em Recife, é só tragédia, é só coisa horrível, é uma violência tão grande. Eu posso dizer para você, porque eu morei em outros lugares, eu tenho como comparar. Às vezes a pessoa daqui não tem essa percepção, porque nunca saiu daqui. Às vezes até deseja sair daqui, morar no Recife, morar em lugares grandes, e morar em São Paulo. Minha gente, lugar bom de morar é no sertão. Aqui a gente tem paz. Aqui o carro dorme na rua, no outro dia o carro está lá. Eu já morei em lugar que você põe o carro na rua, no outro dia, até o retrovisor o povo rouba. Só pelo prazer de roubar um retrovisor de carro. Moto. Eu tinha moto, eu colocava a moto na rua. Quando eu chegava, cadê os parafusos da moto? Aqueles parafusos que tem cromados. Aí o vizinho que tinha uma moto igual a minha. Aí eu olhava na moto do vizinho. Ele tirou da minha e colocou na dele. Eu vou fazer o quê? Põe a mão sobre o seu coração, feche seus olhos. Vamos agradecer a Deus mais, minha gente. Agradecer a Deus pela nossa igreja. Chegou um vídeo no grupo, acho que foi da igreja, da rádio, lá em Angola. Não viu esse vídeo? Os crentes sendo mortos lá. A senhora viu, dona Helena? Quem colocou foi Francisquinha. Veja que coisa triste, minha gente. Ninguém pode ter igreja lá, porque o povo está sendo morto assim, aqueles muçulmanos matando o povo lá, por causa das questões da intolerância religiosa. A gente tem toda a liberdade de pregar o Evangelho. Temos nossas dificuldades, mas a gente vai fazer um culto lá na rua da casa da dona Helena. Graças a Deus por isso. Esse ano ainda, cada mês eu vou fazer em um lugar.
É uma bênção, minha gente. A gente tem muito mais a agradecer, sabia? Agradecer a Deus por tudo, pela saúde que a gente tem. A gente nunca pode reclamar de vir à igreja. Não, tem que vir com alegria, porque quantas pessoas, aqui é a senhora Dona Helena também, né? Gostariam de sair daquele hospital, não é? E dizer assim, e muita gente diz assim, não, se eu sair eu vou ser crente. Não é? Muita gente diz isso. Teve uma pessoa da minha família mesmo que disse que foi atropelado, se arrebentou todo, aí eu fui visitar no hospital, aí ele sabia que eu já era pastor, olha, quando eu sair daqui do hospital, eu vou ser crente da igreja, eu vou ser uma bênção na casa de Deus. Bom, depois que saiu, não pisou na igreja, né? Mas, tudo bem. Põe a mão sobre o seu coração, vamos orar. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai Todo-Poderoso, abençoa, Senhor, cada vida que está aqui. Nós temos a satisfação, Senhor, de Te adorar, de Te glorificar e ter saúde para isso. Nós só temos a Te agradecer, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado por tudo, no nome de Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória.